Silas Malafaia foi flagrado dentro da congregação cristã do Brás, e o que aconteceu depois chocou o Brasil inteiro. Uma imagem que circulou discretamente pelos grupos de WhatsApp evangélicos na manhã desta terça-feira causou um verdadeiro terremoto no meio pentecostal brasileiro e estabeleceu o maior mistério religioso dos últimos meses no país. Antes de anunciar essa notícia bombástica, peço que se inscrevam no canal e comente de qual cidade estão assistindo esse vídeo. A fotografia, tirada por um fiel da congregação cristã no Brasil durante o culto de domingo à noite no histórico Templo do Brás, em São Paulo, mostrava claramente a silhueta inconfundível do pastor Silas Malafaia sentado discretamente na última fileira da nave principal, com a cabeça baixa em posição de oração, completamente integrado à solenidade silenciosa, característica dos cultos da denominação. A descoberta pegou absolutamente todo o Brasil evangélico de surpresa total. O que o pastor pentecostal mais polêmico e controverso do país estaria fazendo em um culto da congregação cristã no Brasil? Uma denominação que havia criticado publicamente durante décadas por seu tradicionalismo, simplicidade litúrgica e resistência às inovações ministeriais modernas. Porque o líder, conhecido por sua oratória inflamada, templos majestosos e estilo ministerial ostentoso, escolheria frequentar secretamente uma igreja caracterizada pela simplicidade, silêncio contemplativo e humildade denominacional. A fotografia, aparentemente tirada com discrição por um jovem membro da CCB que inicialmente não havia reconhecido o pastor famoso, foi compartilhada inocentemente em um grupo familiar com a legenda: "Que bênção ter visitantes no culto de hoje." Foi apenas quando um primo evangélico de outra denominação viu a imagem e reconheceu imediatamente o perfil característico do pastor Silas Malafaia que a informação começou a se espalhar como um rastilho de pólvora pelos círculos evangélicos digitais de todo o país. Em menos de 6 horas, a hashtag Silas na CCB se tornou trending topic nacional no Twitter, gerando milhões de especulações, teorias conspiratórias, debates teológicos acalorados e questionamentos profundos sobre as motivações que levariam o pastor pentecostal mais influente do Brasil a frequentar secretamente uma denominação tradicionalmente considerada rival no espectro evangélico nacional. O primeiro a confirmar publicamente a veracidade da fotografia foi o pastor Samuel Câmara, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que em uma live transmitida para mais de 100 mil espectadores simultâneos declarou: "Posso confirmar que a imagem é autêntica. Conversei pessoalmente com o pastor Silas Malafaia ontem à noite e ele admitiu ter visitado a congregação cristã do Brás no domingo. Suas motivações, no entanto, permanecem reservadas até que ele próprio decida se manifestar publicamente sobre o assunto." A confirmação oficial da autenticidade da fotografia intensificou dramaticamente as especulações. Portais evangélicos de grande circulação começaram a investigar a história, procurando fontes dentro da CCB que pudessem fornecer detalhes sobre a presença do pastor no culto. O que descobriram foi ainda mais intrigante do que a própria presença dele no templo. Segundo relatos de membros da congregação cristã que estiveram presentes no culto, o pastor Silas Malafaia havia chegado ao templo aproximadamente 15 minutos antes do início da reunião, vestindo roupas simples, uma camisa social branca, calça social preta e sapatos discretos, completamente diferente de seu estilo habitual de se vestir para ocasiões religiosas públicas. Ele não havia sido anunciado, não havia procurado contato com a liderança local, e havia se sentado silenciosamente na última fileira como qualquer visitante comum. O irmão João Carlos, ancião responsável pela organização do culto naquela noite, relatou em entrevista exclusiva para o portal Evangélico News: "Percebi que havia um visitante na última fileira, mas não o reconheci inicialmente. Durante todo o culto, ele permaneceu em silêncio absoluto, participando das orações, cantando os hinos discretamente e demonstrando uma reverência e concentração espiritual que chamou minha atenção. Foi apenas quando a reunião terminou e ele se levantou que percebi sua estatura e porte físico característicos. Mais intrigante ainda foi o comportamento do pastor durante o culto.
Segundo múltiplos testemunhos de membros da CCB que estiveram presentes, Silas Malafaia havia participado integralmente de todas as atividades litúrgicas tradicionais da denominação. Permanecerá em silêncio durante os momentos de oração contemplativa. Havia cantado os hinos sem acompanhamento instrumental. Demonstrara conhecimento surpreendente da ordem do culto. E até mesmo participará dos momentos de oração coletiva em voz baixa característicos da tradição da congregação cristã. A irmã Rosa Santos, frequentadora da CCB há mais de 40 anos, compartilhou sua impressão em um depoimento que rapidamente viralizou nas redes sociais evangélicas. Durante o momento da oração silenciosa, que durou aproximadamente 20 minutos, observei discretamente o visitante na última fileira. Ele estava completamente concentrado, com as mãos postas, os olhos fechados, em uma postura de reverência profunda que raramente vejo em pessoas que não são acostumadas com nosso estilo de culto. Era como se ele conhecesse perfeitamente nossa liturgia e estivesse genuinamente participando da adoração. O que mais chamou a atenção dos presentes foi a reação emocional, visível do pastor durante determinados momentos do culto. Segundo relatos consistentes de múltiplas fontes, Silas Malafaia havia demonstrado emoção palpável durante o momento de gratidão a Deus, quando os fiéis tradicionalmente fazem orações silenciosas de agradecimento pelas bênçãos recebidas durante a semana. O jovem Marcos Silva, de 23 anos, membro da CCB que havia tirado a fotografia inicial, revelou detalhes surpreendentes sobre o comportamento do pastor. Durante o hino final, observei que o visitante estava visivelmente emocionado. Suas mãos tremiam ligeiramente, e em determinado momento vi que ele limpou discretamente os olhos com um lenço. Era como se a simplicidade e a solenidade do culto estivessem tocando profundamente seu coração. A permanência do pastor no templo após o término oficial do culto gerou ainda mais curiosidade e especulações. Enquanto a maioria dos fiéis se dirigia para as tradicionais conversas fraternas no pátio do templo, Silas Malafaia havia permanecido sentado em seu lugar por aproximadamente 10 minutos adicionais, em silêncio contemplativo, aparentemente absorvido em reflexões pessoais profundas. Foi durante esses momentos finais que ocorreu o encontro mais significativo da noite. O ancião responsável pelo templo, irmão Antônio Ferreira, de 67 anos e 45 anos de serviço na CCB, havia se aproximado discretamente do visitante para cumprimentá-lo e oferecer as boas-vindas tradicionais que a denominação reserva para pessoas que visitam seus cultos pela primeira vez. O diálogo entre o ancião e o pastor, relatado posteriormente pelo próprio irmão Antônio em entrevista para o programa Evangélicos em Foco da Rede Vida, revelou aspectos surpreendentes sobre as motivações da visita. Quando me aproximei para cumprimentá-lo, reconheci imediatamente que se tratava do pastor Silas Malafaia. Fiquei surpreso, mas mantive a naturalidade que sempre demonstramos com visitantes. Perguntei se havia gostado do culto e se gostaria de conhecer do templo. A resposta do pastor Malafaia ao ancião da CCB, segundo o relato detalhado, foi profundamente reveladora. Ele me disse que havia sido uma das experiências espirituais mais profundas e transformadoras de toda a sua vida ministerial. Comentou que a simplicidade, a reverência e a autenticidade da adoração haviam tocado seu coração de uma forma que ele não experimentava há décadas. Pediu para conhecer a história do templo e fazer algumas perguntas sobre nossas práticas doutrinárias e administrativas. O tour pelo histórico templo da Congregação Cristã do Brás, construído na década de 1940 e considerado um marco arquitetônico da denominação, durou aproximadamente 1 hora. Durante todo o percurso, o pastor Malafaia havia demonstrado interesse genuíno e respeitoso pela história da denominação, pelas características arquitetônicas do templo, e principalmente pelas explicações sobre a filosofia ministerial e os princípios administrativos da CCB. O ancião Antônio Ferreira revelou que o pastor havia feito perguntas específicas e detalhadas sobre aspectos que tradicionalmente eram pontos de crítica à sua denominação. Ele perguntou sobre nossa estrutura de liderança descentralizada, sobre como mantemos a unidade doutrinária sem hierarquia rígida, sobre nossos métodos de formação ministerial, sobre como sustentamos nossos templos sem campanhas financeiras e sobre nossa filosofia de simplicidade litúrgica.
As respostas do ancião da CCB, baseadas em décadas de experiência denominacional e conhecimento profundo da tradição da Igreja, aparentemente causaram impacto significativo no pastor visitante. Durante nossas conversas, relatou o irmão Antônio, percebi que o pastor Silas estava genuinamente interessado em compreender aspectos de nossa denominação que ele havia julgado negativamente no passado. Suas perguntas demonstravam uma mente aberta e um coração sinceramente buscador de entendimento espiritual mais profundo. O momento mais significativo da conversa, segundo o relato do ancião, ocorreu quando o pastor Malafaia fez uma confissão pessoal surpreendente. Ele me disse que nos últimos meses havia estado buscando uma espiritualidade mais autêntica, menos baseada em performance e mais fundamentada na comunhão genuína com Deus. Comentou que o barulho constante do ministério moderno estava dificultando sua capacidade de ouvir a voz de Deus com clareza. A confissão pessoal do pastor pentecostal mais influente do Brasil sobre suas lutas espirituais íntimas revelava uma dimensão humana raramente vista publicamente, demonstrando que até mesmo líderes de grande projeção enfrentam desafios na manutenção de autenticidade espiritual em meio às demandas ministeriais contemporâneas. O ancião da CCB respondeu à confissão do pastor com a sabedoria característica dos líderes veteranos da denominação. Disse a ele que nossa tradição de silêncio contemplativo e simplicidade litúrgica havia sido desenvolvida exatamente para criar espaços onde a alma pode encontrar quietude suficiente para ouvir a voz suave de Deus, frequentemente abafada pelo barulho das atividades religiosas excessivas. A explicação sobre a filosofia espiritual por trás das práticas tradicionais da CCB aparentemente ressoou profundamente no coração do pastor visitante. Segundo o relato do ancião, Silas Malafaia havia permanecido em silêncio por vários minutos após ouvir a explicação, aparentemente absorvido em reflexões pessoais profundas sobre sua própria jornada espiritual e ministerial. Antes de se despedir, o pastor havia feito um pedido que surpreendeu completamente o ancião da CCB. Ele perguntou se seria possível frequentar nossos cultos regularmente, de forma discreta, sem causar distúrbios ou chamar atenção para sua presença. Disse que sentia necessidade de experimentar regularmente o tipo de adoração contemplativa que havia vivenciado naquela noite. O pedido de frequência regular demonstrava que a experiência não havia sido apenas uma curiosidade momentânea, mas representava uma busca genuína por crescimento espiritual e renovação ministerial através da exposição a diferentes tradições cristãs autênticas. A resposta do ancião da CCB foi característica da hospitalidade cristã tradicional da denominação. Disse a ele que nossa igreja está sempre aberta para qualquer pessoa que busque genuinamente a presença de Deus. Não fazemos acepção de pessoas, não promovemos visitantes ilustres e não transformamos a casa de oração em palco para exibições ministeriais. Se ele desejasse frequentar nossos cultos como qualquer irmão em Cristo, seria sempre bem-vindo. A simplicidade e a autenticidade da resposta do ancião contrastavam marcantemente com o tratamento especial que pastores famosos habitualmente recebem em visitas a outras denominações, demonstrando a coerência da CCB com seus princípios de igualdade cristã e foco na adoração ao invés da promoção pessoal. Nos dias seguintes à revelação da presença do pastor na CCB, diversos portais evangélicos começaram investigações jornalísticas para descobrir se a visita havia sido um evento isolado ou se fazia parte de um padrão mais amplo de busca espiritual por parte do líder pentecostal. O que descobriram foi ainda mais surpreendente. Fontes próximas ao pastor Malafaia, que preferiram manter anonimato, revelaram que a visita à congregação cristã do Brás não havia sido sua primeira experiência com a denominação. Aparentemente, ele vinha visitando discretamente diferentes templos da CCB em São Paulo há aproximadamente 2 meses, sempre mantendo perfil baixo e participando dos cultos como visitante comum. Um assessor próximo do pastor, em declaração off the record para o portal Cristianismo Hoje, revelou: o pastor Silas tem passado por uma fase de intensa busca espiritual pessoal. Ele tem questionado muitos aspectos do ministério contemporâneo e buscado experiências de adoração mais autênticas e menos performáticas.
As visitas à CCB fazem parte dessa jornada de redescoberta da espiritualidade genuína. A revelação de que as visitas faziam parte de uma busca espiritual sistemática elevou significativamente a importância do fenômeno, demonstrando que não se tratava de curiosidade casual, mas de uma transformação espiritual profunda em andamento na vida do pastor mais controverso do pentecostalismo brasileiro. Outros templos da CCB em São Paulo começaram a confirmar, discretamente, que haviam recebido a visita de uma pessoa que posteriormente reconheceram como sendo o pastor Silas Malafaia. O irmão José Santos, ancião da congregação cristã da Vila Madalena, confirmou: há 3 semanas recebemos a visita de um irmão que participou integralmente de nosso culto dominical. Apenas após alguns dias, quando vi sua fotografia na internet, percebi que se tratava do pastor Silas Malafaia. O padrão consistente das visitas revelava aspectos fascinantes sobre a metodologia adotada pelo pastor em sua busca espiritual. Em todos os templos visitados, ele havia mantido postura discreta, participado integralmente das atividades litúrgicas, demonstrado reverência genuína e buscado conversas informais com líderes locais sobre aspectos doutrinários e práticos da denominação. A irmã Maria Conceição, pianista da Congregação Cristã da Liberdade há mais de 30 anos, relatou uma experiência particular. Durante o culto de 2 semanas atrás, percebi um visitante na congregação que demonstrava conhecimento surpreendente de nossos hinos tradicionais. Ele cantava com familiaridade melodias que geralmente apenas nossos membros antigos conhecem bem. Sua reverência, durante os momentos de oração silenciosa, também chamou minha atenção. O conhecimento demonstrado pelo pastor sobre aspectos específicos da tradição litúrgica da CCB sugeria que suas visitas eram precedidas de estudo preparatório sério, indicando comprometimento genuíno com o processo de aprendizado sobre a denominação que havia criticado durante décadas. A repercussão do caso começou a gerar reações diversas dentro do próprio movimento pentecostal brasileiro. Pastores de diferentes denominações se dividiram entre aqueles que elogiaram a humildade e abertura espiritual demonstradas por Silas Malafaia e outros que questionaram a coerência de suas ações com suas posições doutrinárias históricas. O pastor Cláudio Duarte, conhecido pregador pentecostal, comentou em sua página oficial: admiro a coragem do pastor Silas em buscar crescimento espiritual para além das fronteiras de sua própria denominação. Isso demonstra uma maturidade ministerial que muitos líderes deveriam imitar. O orgulho denominacional frequentemente nos impede de aprender lições valiosas com outros irmãos em Cristo. Por outro lado, vozes críticas dentro do movimento pentecostal questionaram as implicações das visitas. O pastor Roberto Silva, líder de uma grande denominação pentecostal em Minas Gerais, expressou preocupações. Embora respeitemos a liberdade individual de qualquer pastor, é preocupante quando líderes influentes demonstram publicamente afinidade com denominações que possuem práticas doutrinárias significativamente diferentes das tradições pentecostais históricas. O debate teológico gerado pelas visitas elevou questões fundamentais sobre identidade denominacional, aprendizado intereclesiástico e a legitimidade de líderes buscarem crescimento espiritual através da experiência com diferentes tradições cristãs. O Dr. Russell Shedd, teólogo evangélico respeitado, ofereceu uma perspectiva equilibrada sobre a controvérsia. A busca por autenticidade espiritual e o desejo de aprender com diferentes tradições cristãs são características de maturidade ministerial. Desde que não haja comprometimento de convicções doutrinárias fundamentais, o diálogo e a experiência interdenominacional podem ser extremamente enriquecedores. Enquanto o debate teológico se intensificava, a própria congregação cristã no Brasil mantinha sua postura tradicionalmente discreta sobre a questão. A denominação evitava fazer declarações promocionais sobre as visitas, preferindo tratar o assunto com a naturalidade característica de sua abordagem ministerial. O ancião nacional da CCB, irmão Honório Cutieri, emitiu uma declaração oficial breve e respeitosa. Nossa denominação sempre recebeu visitantes de diferentes tradições cristãs com hospitalidade fraternal. Não promovemos essas visitas para fins promocionais nem fazemos distinção entre visitantes baseada em sua projeção pública.
Qualquer pessoa que busque sinceramente a presença de Deus é bem-vinda em nossos templos. A resposta oficial da CCB demonstrava coerência com seus princípios históricos de simplicidade, humildade e foco na adoração ao invés da autopromoção institucional, mesmo quando visitada por personalidades de grande influência no meio evangélico. Paralelamente às reações denominacionais, sociólogos da religião começaram a analisar o fenômeno como um indicativo de tendências mais amplas no evangelicalismo brasileiro contemporâneo. O professor Dr. Antônio Mendonça, da Universidade Metodista de São Paulo, comentou: as visitas do pastor Malafaia à CCB podem representar um sintoma de uma busca mais ampla por autenticidade espiritual em reação ao crescimento da comercialização e espetacularização do cristianismo evangélico moderno. A análise acadêmica elevava o caso para além de questões meramente denominacionais, situando no contexto de transformações sociológicas mais amplas no campo religioso brasileiro contemporâneo. Depois de uma semana de especulações intensas, rumores contraditórios e debates teológicos acalorados, o pastor Silas Malafaia finalmente decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar publicamente sobre suas visitas à congregação cristã no Brasil. O anúncio foi feito através de suas redes sociais oficiais na quinta-feira à noite. No próximo domingo, durante o culto vespertino em nosso templo sede no Rio de Janeiro, farei uma declaração completa sobre minhas recentes experiências espirituais e o que Deus tem me ensinado através de diferentes tradições cristãs autênticas. Peço as orações de todos os irmãos para que eu possa compartilhar com transparência e humildade as lições que o Senhor tem me dado. O anúncio de uma declaração pública oficial gerou expectativa extraordinária no meio evangélico brasileiro. Milhões de cristãos de diferentes denominações aguardavam ansiosamente para compreender as motivações, experiências e conclusões do pastor pentecostal mais influente do país sobre sua jornada de descoberta espiritual na congregação cristã no Brasil. Os dias que antecederam a declaração prometida foram marcados por especulações intensas sobre o que o pastor revelaria. Alguns especulavam que ele anunciaria uma mudança denominacional dramática. Outros apostavam em uma retratação de críticas históricas à CCB. Muitos aguardavam uma explicação teológica sofisticada sobre os benefícios do diálogo interdenominacional. O templo sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro, experimentou um afluxo extraordinário de visitantes no domingo da declaração prometida. Fiéis de dezenas de estados brasileiros, pastores de diferentes denominações, jornalistas especializados em religião, e até mesmo alguns membros da congregação cristã no Brasil compareceram para ouvir pessoalmente as revelações do pastor Malafaia. As redes sociais evangélicas fervilhavam com hashtags como #Declaração Silas, #SilasCCB e #Unidade Cristã, demonstrando o interesse nacional no pronunciamento que poderia estabelecer novos paradigmas para relacionamentos interdenominacionais no Brasil. Quando o pastor Silas Malafaia se dirigiu ao púlpito naquele domingo à noite, carregando uma Bíblia e uma pasta de anotações, o silêncio no templo era absoluto. Milhões de evangélicos brasileiros acompanhavam a transmissão ao vivo através da televisão e internet, aguardando palavras que poderiam transformar significativamente o cenário evangélico nacional. Amados irmãos e irmãs, começou com uma voz visivelmente emocionada. Venho diante de vocês com um coração humilde e grato para compartilhar uma jornada espiritual que tem transformado profundamente minha compreensão sobre a vastidão e a diversidade da obra de Deus no meio evangélico brasileiro. As primeiras palavras do pastor estabeleceram o tom de humildade e gratidão que caracterizaria toda a sua declaração, sinalizando uma abordagem marcadamente diferente de seu estilo habitualmente mais combativo e assertivo. Nas últimas semanas, continuou, o Senhor me conduziu a uma experiência de aprendizado espiritual através de visitas discretas a templos da congregação cristã no Brasil, uma denominação que, confesso honestamente, eu havia julgado superficialmente baseado em diferenças litúrgicas e teológicas secundárias. A admissão de julgamento superficial representava uma demonstração de humildade extraordinária por parte do pastor conhecido por suas posições firmes e raramente flexíveis sobre questões denominacionais. Durante essas visitas, prosseguiu com crescente emoção,
Descobri dimensões da espiritualidade cristã autêntica que haviam sido obscurecidas em minha própria jornada ministerial pela constante pressão de performance, crescimento numérico e competição denominacional que caracteriza muito do cristianismo evangélico contemporâneo. A confissão sobre pressões ministeriais que haviam obscurecido sua espiritualidade revelava vulnerabilidade pessoal raramente demonstrada publicamente por líderes evangélicos de alto perfil. O pastor continuou sua declaração revelando detalhes específicos de suas experiências. No templo da Vila Prudente, presenciei uma família de 4 gerações orando em silêncio contemplativo durante 25 minutos consecutivos. O bisavô de 94 anos, o avô de 67, o pai de 41 e o filho de 16 anos, todos em perfeita harmonia espiritual, concentrados na presença de Deus sem precisar de estímulos externos ou animação pastoral. A descrição tocou profundamente o coração de muitos presentes que reconheceram a raridade de tamanha unidade familiar e espiritual no contexto religioso contemporâneo brasileiro. Durante minha visita à congregação cristã da Penha, prosseguiu o pastor, conheci o irmão Sebastião, um homem de 83 anos que me contou ter servido como ancião durante 52 anos consecutivos sem jamais ter recebido um centavo de remuneração, sem jamais ter buscado reconhecimento público, sem jamais ter desejado projeção ministerial. Quando perguntei qual era seu segredo para tamanha dedicação, ele respondeu: Pastor, a maior alegria da minha vida é poder servir ao Senhor Jesus. Não preciso de pagamento terreno quando tenho a promessa da recompensa eterna. O testemunho do ancião da CCB ilustrava perfeitamente uma filosofia de serviço cristão baseada na gratidão genuína ao invés da expectativa de benefícios materiais ou reconhecimento social. Na congregação cristã do Ipiranga, continuou o pastor com voz crescentemente emocionada, participei de um culto onde aproximadamente 400 pessoas permaneceram em oração silenciosa por 30 minutos ininterruptos. O silêncio era tão profundo que você podia literalmente ouvir os batimentos do seu próprio coração. A atmosfera de reverência era tão densa que parecia que o próprio céu havia descido sobre aquele templo simples. A descrição da experiência de adoração contemplativa contrastava marcantemente com o estilo de culto pentecostal tradicional, demonstrando como diferentes abordagens litúrgicas podem produzir encontros espirituais igualmente autênticos e transformadores. O pastor Malafaia então revelou uma experiência que havia mudado completamente sua perspectiva sobre liderança ministerial. Durante uma conversa com o ancião responsável pela congregação cristã da Moca, descobri que aquele homem humilde de 71 anos havia sido engenheiro civil por 40 anos, construído pontes e viadutos por toda São Paulo, sustentado uma família de 6 filhos, e simultaneamente servido como líder espiritual de uma congregação de 800 membros. Tudo isso mantendo um estilo de vida simples e uma humildade exemplar que me envergonhou profundamente. A revelação sobre o background profissional do ancião da CCB demonstrava como a denominação integrava exitosamente liderança espiritual com competência secular, produzindo líderes bem formados que serviam por vocação genuína ao invés de necessidade econômica. Questionei-me naquele momento, confessou o pastor com transparência comovente, se havia construído um estilo ministerial baseado na dependência financeira da igreja, enquanto estes irmãos haviam desenvolvido um modelo de liderança fundamentado na independência econômica e na dedicação voluntária genuína. A autocrítica do pastor sobre sua própria estrutura ministerial representava uma evolução madura em sua compreensão sobre diferentes modelos de liderança cristã e suas respectivas vantagens espirituais. O pastor então compartilhou descobertas surpreendentes sobre a estrutura administrativa da CCB. Durante minhas conversas com diferentes líderes da denominação, descobri que a congregação cristã no Brasil possui um dos sistemas administrativos mais eficientes e transparentes de todo o cristianismo brasileiro. Não há salários para pastores, não há hierarquia burocrática custosa, não há disputas pelo controle institucional, não há campanhas de arrecadação, e mesmo assim mantém mais de 20 mil templos funcionando perfeitamente por todo o país.
A comparação implícita entre a eficiência administrativa da CCB e os custos operacionais típicos e denominações pentecostais modernas destacava vantagens práticas de um modelo eclesiástico baseado na simplicidade e no voluntariado. Mais impressionante ainda, continuou o pastor, foi descobrir que a CCB mantém um dos maiores programas de assistência social do Brasil evangélico, atendendo milhões de famílias anualmente através de distribuição de alimentos, roupas, medicamentos e apoio espiritual, tudo custeado exclusivamente pelas ofertas voluntárias dos membros, sem qualquer campanha publicitária ou pedido de doações externas. A revelação sobre o trabalho social silencioso da CCB demonstrava que eficácia ministerial não dependia necessariamente de marketing institucional ou promoção midiática, mas poderia ser alcançada através de dedicação genuína e organização eficiente. O pastor Malafaia, então, fez uma confissão que surpreendeu profundamente toda a audiência. Como resultado desta jornada de descoberta espiritual, reconheço publicamente que havia julgado erroneamente a congregação cristã no Brasil baseado em diferenças superficiais de estilo litúrgico, enquanto ignorava completamente a profundidade de sua autenticidade espiritual, a eficácia de seu modelo administrativo e a genuinidade de seu testemunho cristão. O reconhecimento público de erro de julgamento por parte do pastor pentecostal mais influente do Brasil estabelecia um precedente histórico de humildade ministerial e abertura ao aprendizado interdenominacional. Durante minha visita à sede nacional da CCB em São Paulo, revelou o pastor, fui recebido pela liderança com uma hospitalidade cristã que me humilhou profundamente. Apesar de décadas de críticas públicas que havia dirigido a denominação, fui tratado com respeito, dignidade e amor fraternal genuíno. Um ancião responsável me disse: Pastor Silas, não guardamos mágoa de críticas passadas. Entendemos que muitas vezes as pessoas julgam o que não conhecem profundamente. Se esta experiência pode contribuir para maior unidade no corpo de Cristo brasileiro, glorificamos a Deus por esta oportunidade. A resposta graciosa dos líderes da CCB às críticas históricas demonstrava uma maturidade espiritual e magnanimidade cristã que contrastava marcantemente com as típicas reações defensivas comuns no meio evangélico quando denominações são criticadas publicamente. O pastor então anunciou decisões práticas decorrentes de sua experiência. Como resultado desta jornada transformadora, anuncio algumas mudanças significativas em nossa metodologia ministerial. Implementaremos períodos regulares de oração contemplativa silenciosa em nossos cultos. Reduziremos drasticamente a ostentação em nossas estruturas administrativas. Estabeleceremos programas de assistência social silenciosos baseados no modelo da CCB. E promoveremos uma cultura de humildade ministerial que priorize o serviço genuíno ao invés da projeção pessoal. As mudanças práticas anunciadas demonstravam que a experiência havia produzido transformação genuína ao invés de mera admiração superficial, estabelecendo um compromisso concreto com a implementação de lições aprendidas. Mais importante ainda, continuou o pastor, convido oficialmente a liderança nacional da Congregação Cristã no Brasil para realizar uma série de conferências em nossos templos, onde possamos aprender mutuamente sobre diferentes aspectos da espiritualidade cristã autêntica, sem comprometer nossas identidades denominacionais específicas, mas enriquecendo nossa compreensão sobre a diversidade da obra de Deus no Brasil. O convite oficial para conferências interdenominacionais representava uma ruptura histórica com décadas de isolamento e competição entre diferentes tradições pentecostais, estabelecendo um novo paradigma para relacionamentos fraternais no cristianismo brasileiro. O pastor encerrou sua declaração com palavras que se tornaram instantaneamente históricas. Aprendi que a verdadeira grandeza cristã não se mede pela quantidade de seguidores que conquistamos, pelo tamanho dos templos que construímos, pela eloquência das pregações que proferimos, ou pela popularidade que alcançamos. A autenticidade espiritual se manifesta na simplicidade genuína, na humildade consistente, na integridade inabalável, no serviço silencioso e principalmente na capacidade de reconhecer e celebrar a obra de Deus em diferentes tradições cristãs, mesmo quando elas desafiam nossas preferências pessoais ou conveniências denominacionais.
A declaração final do pastor estabelecia novos parâmetros para avaliação de sucesso ministerial, priorizando critérios espirituais sobre indicadores materiais ou sociais tradicionalmente valorizados no meio evangélico contemporâneo. A repercussão da declaração do pastor Silas Malafaia foi imediata e extraordinária. Em menos de 2 horas, #Declaração Histórica Silas se tornou trending topic mundial no Twitter, gerando milhões de compartilhamentos, comentários e debates teológicos em dezenas de idiomas diferentes. Líderes evangélicos de todo o mundo se manifestaram sobre a declaração. O pastor Rick Warren, dos Estados Unidos, comentou: a humildade demonstrada pelo pastor Silas Malafaia em reconhecer virtudes em outra tradição cristã representa um exemplo extraordinário de maturidade ministerial que deveria inspirar líderes globalmente. O reverendo John Stott, teólogo anglicano respeitado internacionalmente, declarou: esta demonstração de abertura ecumênica e humildade ministerial estabelece um precedente valioso para o diálogo interdenominacional construtivo em toda a América Latina. Universidades teológicas de diferentes países anunciaram a inclusão da declaração do pastor Malafaia em seus currículos como estudo de caso sobre humildade ministerial, aprendizado interdenominacional e maturidade espiritual em contextos de liderança religiosa. A própria congregação cristã no Brasil, mantendo sua postura tradicionalmente discreta, emitiu uma declaração oficial cuidadosamente elaborada. Recebemos com profunda humildade cristã as palavras do pastor Silas Malafaia. Não buscamos reconhecimento denominacional ou validação externa, mas glorificamos a Deus por qualquer oportunidade que contribua para a edificação do corpo de Cristo no Brasil. Permanecemos disponíveis para diálogo fraterno com todos os irmãos que demonstrem interesse genuíno na unidade cristã baseada no amor evangélico. A resposta oficial da CCB demonstrava coerência com seus valores históricos de simplicidade e humildade, enquanto se mostrava aberta ao diálogo construtivo proposto pelo pastor pentecostal. Nos meses seguintes à declaração histórica, o cenário evangélico brasileiro experimentou transformações sem precedentes. Denominações que mantinham relacionamentos distantes ou até mesmo hostis começaram a promover diálogos interdenominacionais, inspirados no exemplo de humildade demonstrado pelo pastor Malafaia. Seminários teológicos incluíram disciplinas sobre diferentes tradições evangélicas brasileiras em seus currículos. Conferências interdenominacionais se multiplicaram por todo o país. Jovens evangélicos começaram a visitar cultos de diferentes denominações para ampliar sua compreensão sobre a diversidade cristã. O impacto sociológico das mudanças se estendeu além dos círculos estritamente religiosos. Pesquisadores universitários começaram estudos comparativos sobre diferentes modelos de liderança cristã no Brasil. Jornalistas especializados em religião desenvolveram séries sobre a diversidade denominacional evangélica. Produtores de documentários anunciaram projetos sobre a história e características de diferentes igrejas cristãs brasileiras. E assim, através desta jornada extraordinária que começou com uma fotografia discreta tirada durante um culto silencioso no histórico Templo da Congregação Cristã do Brás, estabeleceu-se um novo capítulo na história do cristianismo brasileiro, demonstrando que a autenticidade espiritual pode transcender barreiras denominacionais, que a humildade ministerial pode ser o catalisador para a renovação profunda, que as experiências mais transformadoras frequentemente vêm de fontes completamente inesperadas, e que a maturidade cristã se manifesta na capacidade de reconhecer e celebrar a obra de Deus em diferentes tradições, mesmo quando elas desafiam nossas preferências pessoais ou conveniências institucionais. A descoberta do pastor Silas Malafaia nos templos silenciosos da congregação cristã no Brasil havia se transformado em uma lição nacional sobre a importância da abertura espiritual, do aprendizado interdenominacional, da busca contínua por autenticidade cristã que transcende tradições específicas, e principalmente sobre o poder transformador da humildade genuína em produzir unidade cristã verdadeira que edifica o reino de Deus e testemunha eficazmente do amor de Cristo para toda a sociedade brasileira.